Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Amém? Tivemos aqui na vigília, sexta-feira, foi uma bênção. Apesar de não ser o mesmo texto que eu vou ler, mas a mensagem de hoje nós vamos dar uma continuação do que nós falamos sexta-feira. Sexta-feira nós falamos sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, né? E nós percebemos ali que o Senhor multiplica os pães e os peixes quando o Senhor parte o pão, não é isso? Então nós falamos sobre ser pão partido. Não vai dar para nós falarmos de novo, senão vou pregar mais uma vez aqui, né? Mas ser pão partido é abrir mão da justiça própria. Quando eu sou um pão partido, eu estou dizendo que eu estou vivendo o favor do Senhor. Não tem nada de bom em mim, né? A minha alma não me governa mais, a minha mente não governa mais, a minha vontade e as minhas emoções não me governam. É o Senhor quem governa a minha vida. Amém ou não amém? Amém? Então, como eu disse, infelizmente nós não vamos conseguir voltar aqui, porque o nosso tempo também é curto. E foi uma bênção sexta, mas hoje será tremendo da mesma forma, amém? Queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. É um livro histórico. Depois de Deuteronômio, começa Josué, de Josué até Jó são os livros históricos, conta história. Nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 17. Você já conhece também esse texto, com certeza você já ouviu. Se as crianças que estão na classinha estivessem aqui, elas já teriam ouvido também. Conta aqui o desafio de Golias para com Davi, lembram disso? Amém? Vamos ler, diz assim, capítulo 17, versículo 1. Pretendo ler até o versículo 11. Está escrito: Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. E acamparam em Efes-damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra colina, estando o vale entre eles. Vai imaginando aí a imagem, tá? Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha ele 2 metros e 90 centímetros de altura, quase 3 metros. Ele usava você está com a Bíblia de papel aí, assim, igual a minha, e tem uma caneta, você vai riscar aí a parte que eu falar, tá bom? Ele usava um capacete de bronze, risca bronze. Vestia uma couraça de escamas de bronze, risca bronze de novo. Que pesava 60 quilos, ó. Só o colete desse homem pesava 60 quilos, só o colete. Aí está escrito assim: nas pernas usava caneleiras de bronze, risca bronze de novo. E tinha um dardo de bronze, risca de novo, pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. E sua ponta de bronze pesava 7,2 kg. Ó, só a ponta da lança dele pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão posicionados para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Olha o versículo 11. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Você já conhece esse texto, não conhece? Todo mundo conhece. A Bíblia diz assim, que havia dois montes. De um lado do monte estavam os guerreiros de Saul, e do outro lado do monte, os filisteus. Entre um monte e o outro tinha um vale, tá?
A Bíblia diz assim que eles estavam posicionados para a luta. Mas era comum também ter uma outra modalidade de luta. Qual modalidade? Escolhe o melhor soldado seu, eu escolho o melhor soldado meu, eles vão lutar para que não haja muita morte. A Bíblia conta em uma ocasião que aconteceu da mesma forma, mas eles escolheram os soldados de Israel, quando houve a divisão do reino do sul e reino do norte. Então, em uma ocasião, eles separaram 12 soldados de Israel e 12 soldados de Judá, para eles lutarem. Então, era comum acontecer isso. Nessa ocasião aqui, como eles tinham Golias, que era um gigante de 3 metros, mais ou menos essa altura minha, ó, do chão até aqui. Eu tenho 1,70 m aqui, tem mais 70 centímetros, eu estou aqui em 2,40 m. Ele tinha 2,90 m. Põe mais 50 centímetros aqui para cima de mim. A Bíblia diz que os filisteus então aproveitavam isso que eles tinham, né? Que era um soldado desse tamanho, e eles usavam muito essa modalidade de luta. Escolhe um soldado aí que eu escolho um soldado aqui e eles vão lutar. A Bíblia diz que Golias não era o general, ele era um soldado, mas como ele conhecia a si próprio, sabia da altura dele, sabia da força que ele tinha. Alan, desliga para mim ali que eu já estou com a garganta ruim, senão daqui a pouco começa a ficar tossindo aqui. Obrigado. Daí, ele vai lá e grita, né? A Bíblia diz que ele não fala não, ele grita. Ele vai lá e gritou às tropas de Israel: vocês não são soldados dos filisteus? Desculpa, de Saul, eu sou dos filisteus. Vem um daí só um, não precisa vir todos não, escolhe um. Se vocês me vencerem, nós todos vamos ser escravos de vocês. Se eu vencer vocês, todos vocês serão nossos escravos. A Bíblia diz que ele já vai ali para a luta, todo pronto para lutar. E o que é interessante que a Bíblia fala? A armadura dele, assim como a sua arma, era toda de bronze. Você viu aí que eu pedi para você anotar. Na Bíblia, tudo tem um significado, tudo, nada é por acaso. As posições geográficas, o Rio Jordão, onde Jesus é batizado, não é por acaso que ele é batizado no Rio Jordão. Não é por acaso que ele é transfigurado no Monte das Oliveiras. Não é por acaso as ocasiões que acontecem na Bíblia. E não é por acaso os nomes também que a Bíblia dá. Não é por acaso que quando Jesus está no Monte das Oliveiras, aparece para ele Moisés e Elias. Moisés significa as leis e Elias significa os profetas. Então, tudo na Bíblia tem um significado. Aí é questão de estudar. Quando você estuda a Bíblia, você vai perceber que o ouro, a prata e o bronze, cada um tem um significado. Não vou me deter muito nisso, eu só quero que você entenda o significado. A Bíblia mostra para nós que o ouro na Bíblia tem 3 significados básicos. Primeiro, a divindade. Segundo, a glória de Deus. E terceiro, a justiça de Deus. Ouro significa justiça de Deus. Nós podemos ver isso na Bíblia em Apocalipse 3,18. Também podemos ver isso falando sobre a glória de Deus em João, capítulo 1, versículo 14. Como eu disse, eu não vou ler os textos, eu só preciso que os irmãos entendam o que eu quero dizer. Mas o ouro significa justiça de Deus. A prata significa redenção. Por que significa redenção? Quando o povo sai do Egito e vai em direção à terra prometida, a Bíblia conta assim, que lá no meio do deserto, eles estabelecem o tabernáculo. Lembra do tabernáculo estabelecido por Moisés? O tempo todo no tabernáculo há utensílios de prata. Os utensílios de prata foram trazidos do Egito. Lembra que quando morre o primogênito, Deus diz para Moisés: manda eles comerem o cabrito com sandálias nos pés, com um cajado na mão, pronto para partirem. Quando eles partirem, manda eles bater na casa dos egípcios, pegar roupa festiva e prata. Lembra disso? Prata também era a moeda comum para pagamentos. Portanto, prata na Bíblia fala de redenção, fala de pagar. Ok? Então, o ouro eu já te expliquei, a prata também, mas e o bronze? O bronze é interessante porque tanto bronze quanto cobre, bronze e cobre,
ele está na Bíblia significando juízo e condenação. O bronze fala de juízo e condenação. Por exemplo, se você quiser só anotar, mas em Juízes, capítulo 16, versículo 21, você já conhece esse texto também, é um texto bem comum. Nesse texto nós vemos Sansão sendo preso. E a Bíblia diz assim que ele foi preso e foi acorrentados com correntes de bronze. Depois você vê, Juízes 16, 21. A Bíblia também conta em 2 Reis, capítulo 25, versículo 7, que o rei da Babilônia, o nome dele era Nabucodonosor, a Bíblia conta assim, que ele prendeu um rei, o nome do rei era, o rei de Jerusalém, o nome dele era Zedequias. E Zedequias foi preso, e aonde ele foi preso era grades e correntes de bronze. E a Bíblia conta também em Deuteronômios 28, aquele texto que fala sobre as bênçãos e as maldições de quem obedece e de quem desobedece. Vocês já leram isso? Deuteronômios 28. A Bíblia fala que ao desobediente, o céu é como o céu de bronze. Quer dizer, o bronze na Bíblia, não por acaso, te mostrei pelo menos 3 versículos aqui. Toda tese na Bíblia tem que ter pelo menos 3 versículos que comprove ela. Essa é a lei da hermenêutica. Então eu te mostrei 3 versículos aqui, mas tem uma infinidade de textos que mostram que o bronze é o significado, ou melhor, tem o significado de juízo e condenação. Todos que eram presos, eram presos com corrente de bronze ou corrente de cobre. As grades eram feitas de bronze. O céu para os desobedientes é de bronze. Por quê? Porque bronze na Bíblia significa juízo, significa condenação, significa acusação. A Bíblia diz assim que quando Golias vai lutar, o capacete dele é de bronze, a caneleira dele é de bronze, o peitoral dele, que é uma espécie de colete, é de escamas de bronze. A Bíblia diz que ele tinha sobre os ombros, como que escudos menores de bronze. A sua lançadeira era a ponta de bronze, né? A ponta de aço, não era aço, é bronze. Isso mostra para nós a arma do nosso inimigo. A arma do seu inimigo é sempre a acusação. Você sabe que o diabo, ele não liga muito para o seu pecado. O seu pecado para o diabo não tem tanto valor. Sabe o que tem valor? Você não confessar o seu pecado e ele ter a oportunidade de te acusar. Pode perceber. Você faz algo que você sabe que desagrada a Deus. Quando você vem para o culto, está tocando um louvor, você levanta a mão, qual a voz que soa no seu ouvido? Você vai levantar a mão, sua mão está suja, você não deu dízimo, você pecou. Essa mesma mão aí que agrediu a sua esposa, você vai levantar? Por quê? Porque o pecado não tem poder de te prender, que a Bíblia diz que nem anjos, nem potestades, nem altura ou profundidade me separa do amor de Deus. Mas a acusação te separa. Por quê? Porque quando alguém sente acusado, ele não tem vida para dar. O marido que se sente acusado, como é que ele trata a esposa? Ele não dá conta de ter relacionamento. A esposa acusada. Portanto, o nome diabo significa acusador. Você vê que interessante? O nome diabo não significa monstro, matador. O nome diabo não significa destruidor de sonho. O nome diabo significa acusador. Porque esse é o poder que Satanás tem. É interessante que a arma que Golias tinha, assim como a sua proteção, era toda de bronze. A Bíblia nos mostra aqui que quando a acusação entra no seu coração, quando a justiça própria entra no seu coração, você começa a ter problema. A justiça própria, ela impede você de ser abençoado, como impede você de desfrutar do relacionamento com Deus. E isso é bronze.
Bronze é a acusação, bronze é a justiça própria, bronze é o senso de, como é que se diz? De realização em si próprio. Eu que fiz, eu que multipliquei, eu que cresci, eu que me fiz próspero, eu fiz muitas aulas de violão, por isso que eu estou aqui tocando. Isso tudo é o que? Justiça própria. Quer dizer, o que eu tenho não é favor, o que eu tenho é pagamento. Tudo que eu tenho é pagamento. A igreja crescendo é pagamento. Por quê? Porque eu venho aqui, eu oro, é 2 equipes de oração, uma na segunda, uma na quarta. Por isso que o encontro vai ser bom. Não. Se você vem orar na segunda e na quarta e por isso o encontro vai ser bom, é pagamento, não é favor. Poxa, então a gente vem orar, então não é para vir orar? Não, é para vir orar. Mas quando você vem orar, você tem que vir com o seguinte pensamento: eu venho orar porque eu sou humilde e eu sei que de mim não pode sair nada de bom, então eu venho aqui pedir misericórdia. Porque se eu for lá para pregar no encontro, nada vai acontecer. Se eu for lá para abraçar no encontro, eu vou passar pecado para os pecadores, porque eu sou mais pecador que os pecadores que vêm passar pelo encontro. Então, quando eu venho na oração na segunda e na quarta, é para quê? Eu venho na oração aqui para mostrar para o Senhor a minha dependência, para mostrar para o Senhor a minha humildade. Eu não dou conta, eu não sei como resolver, eu não sei como fazer. Se não for o Senhor, eu não dou conta. Mas eu não tenho a interpretação de que as coisas aconteceram por causa da minha oração. Porque se as coisas acontecem por causa da minha oração, deixa de ser favor e começa a ser agora pagamento. Aí você sai da bênção e entra na justiça própria. Você sai da posição da bênção e entra no bronze. Você vai entender já melhor tudo que eu estou falando. Queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 11, versículo do 1 ao 6. Esse texto também é bem revelador para nós. Olha que bênção esse texto. Mateus capítulo 11, versículo do 1 ao 6. Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar na cidade da Galileia. João, esse João é o João Batista, tá? Aquele que batizava, não é João o discípulo. João, ao ouvir isso na prisão, o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Você já tinha lido esse texto? Olha que interessante. João Batista é primo de Jesus. A Bíblia diz que quando a barriga de Maria encosta na barriga de Isabel, elas vibram, os nenês se mexem. Lembra disso? Todo mundo conhece esse texto. Aí a Bíblia diz que João veio para preparar o caminho para Jesus, que era o Messias. A Bíblia conta nos evangelhos Jesus nascendo, e aparece Jesus até os 12 anos ensinando dentro do templo. Lembra que ele está ensinando os escribas ali no templo? Dos 12 aos 30 anos não aparece nada de Jesus na Bíblia. Você pode virar a Bíblia de ponta cabeça, você não vai encontrar nada de Jesus dos 12 aos 30 anos. Aí Jesus volta a aparecer com 30 anos, iniciando seu ministério. Durante esse tempo, dos 12 aos 30 anos, 18 anos, João Batista fica preparando o caminho. Jesus não faz nada, Jesus apenas cresce, ou melhor, a Bíblia não registra o que Jesus fez. Mas enquanto isso, João veio preparando o caminho. Um certo dia, quando Jesus tem 30 anos, por que 30 anos? Porque a idade adulta para os hebreus é 30 anos. João está batizando, e daqui a pouco aparece Jesus.
Enquanto ele está batizando, está cheio de fariseu assistindo ele batizar no Rio Jordão. E ele está falando: vocês, raça de víbora, precisam se converter, entregar a vida para Jesus. Vocês precisam converter o coração de vocês. É você mesmo, ô jararaca. É com você mesmo que eu estou falando, ô sucuri. Você é um pouquinho melhor, você é piton, você também precisa se converter. Daqui a pouco aparece quem? Jesus. Jesus vem, entra na água e fala: não, o senhor é cordeiro, eu estou falando só com as cobras. Não, como é que eu vou batizar o senhor? Não sou digno nem de desatar a tua sandália. Jesus fala assim: é bom que seja assim agora, para que eu cumpra toda a justiça. A Bíblia diz que Jesus é batizado. João veio para preparar o caminho. Ele era maior do que Jesus até esse momento aqui, porque ele batiza Jesus. Depois do batismo, a Bíblia diz assim que Jesus agora assume o seu papel de Salvador. Ou seja, o trabalho de João estava concluído. Ele preparou o caminho, batizou Jesus, agora ele devia tirar o time dele de campo. Mas a Bíblia diz que ele continuou com os discípulos, ele tinha os discípulos dele. A Bíblia conta que, devido à forma como João tratava as autoridades, ele foi preso. Ele condenou a atitude de um homem que era o governador ali, né? A Bíblia conta assim que ele foi preso e ficou preso durante muito tempo. Interessante, você não vai ver em nenhum momento Jesus indo visitar João na prisão. Imagina se fosse a gente. O pastor não veio nem me dar um beijo aqui, agora que eu estou doente. Minha irmã está lá no hospital, lá, ó, já está com 2 meses. Vai ver se o pastor foi lá cumprimentar ela, orar por ela. A Bíblia diz que Jesus não foi ver João na prisão. Isso porque ele foi preso, pregando o evangelho e condenando as autoridades que estavam vivendo em desacordo com a palavra do Pai de Jesus. Jesus falou: cadê João? Está preso. Ah, meu Deus, que pena. E foi pregando, foi curando, foi andando de barco, foi para um lado, depois foi para o outro. Aí multiplica pão, dá pão para todo mundo comer. E João está onde? Preso. Aí a Bíblia conta que onde nós lemos, que acabou Jesus de instruir seus 12 discípulos, que aqui está fazendo referência ao quê? Ao Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é o Sermão do Monte, os 3 capítulos. 5, 6 e 7. No capítulo 10 de Mateus, Jesus dá para os discípulos a autoridade de apóstolo. Pode ver depois Mateus capítulo 10, que eles não são mais chamados de discípulo, eles são chamados de apóstolo, no capítulo 10. E aqui no capítulo 11 a Bíblia diz: acabou Jesus de instruir os 12 discípulos. Quer dizer, ele deu tamanho para os discípulos. Agora, Jesus, que antes fazia o ministério sozinho, agora ele divide o ministério dele com os 12. Ele fala: vocês podem expulsar demônio, vocês podem executar a autoridade, vocês têm poder. Quando João fica sabendo disso, ele reúne alguns discípulos que iam visitar ele e fala assim: ó, faz o seguinte para mim, rapaz, eu estou confuso aqui. Jesus não veio me visitar, agora diz que tem o tal de esse Mateus aqui, estou pensando em João falando com os discípulos. Esse Mateus aqui, que é discípulo de Jesus, é aquele mesmo lá que chamava Levi, que cobrava impostos. Aí os discípulos de João, esse mesmo. Rapaz, ele deu autoridade para um homem desse. E esse Pedro aqui é o irmão de André, que estava pescando? É. E Jesus usou os 2 discípulos? É. E esse João aqui, Tiago, também era o sócio lá, que eles eram pescadores? É, esse mesmo. Meu Deus, esse Jesus não é Jesus não. João pensa isso. Aí olha o que João fala para eles, ó: vai lá e pergunta para Jesus: és tu que haveria de vir ou devemos esperar outro? João teve dúvida se Jesus era Jesus. João Batista, aquele que usava roupa de camelo, cinto de couro, comia mel e gafanhoto, que não é gafanhoto, não é animal não, tá gente? Gafanhoto era o fruto de uma árvore que parecia com pão. Todo mundo acha que era gafanhoto, né? Pegava o gafanhoto, molhava no mel e comia, estralando tudo, né? Não é.
morava no deserto, homem pregava e o povo se convertia, havia gente de todo lado para ouvir ele falar. Agora eu estou mostrando para você que sabe o que aconteceu com João Batista? Entrou o bronze no coração dele, justiça própria. E eu batizei Jesus. Esse homem aí não vai assumir logo como rei dos judeus e me tirar daqui? É isso que João está pensando. Está preso já há algum tempo. Interessante, ele morreu preso. A Bíblia diz assim que houve uma festa. E nessa festa, a filha do rei, por intermédio da mãe, foi influenciada a pedir como presente a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Ele morreu, ele batizou Jesus, foi preso, Jesus não viu mais ele, não foi visitar, não tem registro que ele foi no velório. Muito pelo contrário, Jesus continuou o ministério. Quero dizer para você, João Batista, o homem que batizou Jesus, em algum momento permitiu que o bronze entrasse no coração dele, a justiça própria. Se Jesus assumir logo o governo de Israel, como rei de judeus, ele vai tirar a autoridade de Roma que está aqui, João pensando. Se ele tira a autoridade de Roma, quer dizer, ele vai me soltar, que eu sou primo dele, batizei ele. Faz o seguinte, vai lá e pergunta para Jesus lá se ele é realmente o Messias, porque está demorando demais para ele assumir esse governo. Aí os discípulos, coitadinho, obediente, vai lá e fala para Jesus, João lá está preso. Ele inclusive mandou um abraço para o senhor. E ele falou que lembra de quando era pequenininho que vocês brincavam. Inclusive ele falou, nossa, quando eu batizei Jesus foi uma emoção. Nossa, ele chorou, tadinho, chorou lá. Aí mandou a gente vir perguntar um negócio aí. Não leva a mal não, a gente, nossa, senhor, meu, fiquei sabendo das coisas. Ô Jesus, me leva a mal não, mas mandou perguntar se o senhor é Jesus mesmo. Não entendi. É o João Batista lá, o filho da sua tia. Sua tia, não é? Sua tia Isabel, sua tia? É, minha tia. Ele mandou perguntar se o senhor é Jesus, se deve vir outro. Imagina esses homens para perguntar para Jesus se Jesus era Jesus ou se eles deveriam esperar outro Jesus. Porque é essa a pergunta de João. Vai lá e pergunta se ele é Jesus, filho do Deus vivo, o Messias, remidor dos pecados, ou se a gente deve aguardar outro porque ele é um fajuto. Porque ele não está preparado ainda, ele não está sabendo muito bem, ele está fora de si, ele perdeu o juízo. Vai lá e pergunta para ele, porque nem eu estou sabendo muito bem. Aí Jesus fala para eles assim: volta e anuncia lá para João o que vocês têm ouvido e o que vocês ouviram e o que vocês estão vendo. Você vê que interessante? Tudo depende do que você ouve e do que você vê. Vai lá e fala o que você tem ouvido e o que você tem visto. Aí é interessante que Jesus mesmo já completa. Os cegos estão vendo, os aleijados estão andando, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, as boas novas são pregadas aos pobres. Vai lá e fala isso para ele. Aí no final Jesus completa: feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Tem outras versões que diz assim: felizes são aqueles que eu não me tornei pedra de tropeço. Você sabe que para alguns religiosos Jesus se tornou pedra de tropeço. Por quê? Porque se acostumaram a lutar com bronze. Justiça própria, juízo. Não tem diálogo, pecou, está fora. Você não serve mais para a gente. Toca a bateria, é uma bênção, mas agora fazia corte e beijou na boca. Faz o seguinte, você não toca mais aqui. Era uma bênção, líder de célula abençoado, mas está com um problema aí financeiro, não está dando dízimo. Pois é, corta. Aqui é santidade, o que é santidade é o Senhor. Veja bem, não estou dizendo para você que nós do casarão passamos a mão ou encobrimos o pecado. Contra o pecado nós depomos, o pecado é deposto aqui, mas as pessoas nós aproximamos. A Bíblia diz assim que em uma ocasião Pedro fala para Jesus. Jesus pergunta: quem estão dizendo que eu sou?
Ah, o senhor estão dizendo que é Elias, Jeremias ou um dos profetas. E vocês, o que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro avança e fala: o Senhor é o Filho do Deus vivo, remidor dos nossos pecados. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Por causa disso eu vou te dar um interruptor. Tudo que você ligar na terra, está ligado no céu. Tudo que você desligar na terra, está desligado no céu. Interruptor santo. Pedro fica feliz. Nos próximos versículos Jesus fala: eu preciso ir para Jerusalém, porque é chegada a minha hora, vou morrer. O que Pedro faz? O senhor me deu um interruptor agora, vou desligar esse negócio aqui agora, o senhor não vai morrer de jeito nenhum. Não é isso? Não, Jesus, que nós não vamos deixar. O que Jesus fala? Arreda-te de mim, Satanás. Deixa eu te explicar, Pedro. Para longe de mim, Satanás, mas Pedro vem para perto. Para longe de mim o pecado, mas Pedro vem para perto. Na justiça própria, o que eu faço? Não, some da minha frente, você não serve mais para cá. Está entendendo o que eu quero dizer? João Batista permitiu que a justiça própria, o bronze, entrasse dentro do coração dele. Quero mostrar para você ainda a continuação da história aqui de Golias. A primeira coisa que o seu inimigo vai tentar fazer é você entrar na justiça própria, no bronze. A Bíblia conta que Saul, lá em 2 Samuel 17:38, 2 Samuel 17:38, Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze. Saul nunca ia vencer Golias, sabe por quê? Porque ele usava a mesma arma do inimigo dele, que era o bronze, a justiça própria. Ele não podia vencer Golias, por quê? Porque a arma era a mesma. Quero dizer uma coisa para você: você não pode vencer os seus inimigos com a justiça própria. Você não pode vencer o seu inimigo baseado na acusação. O que significa isso? Eu pequei. Agora eu ajoelho e falo: nunca mais eu faço isso, nunca mais, Jesus, nunca mais, agora eu sou outra pessoa. Você não vai conseguir. Por que você não vai conseguir? Porque você está dentro da justiça própria. Quando o irmão vai orar e fala assim, ele quer comprar um carro. Quem aqui quer trocar de carro? Levanta a mão. Pouca gente. Deus está vendo, hein? Agora levantou mais gente. Quando eu quero trocar de carro, aí eu vou orar. Se a minha oração é a oração com bronze, sabe como eu oro? Jesus, o Senhor está vendo o meu carro que está tão ruim. Preciso de um carro 4 portas, Deus, minha mulher teve filho agora. Eu sou dizimista fiel. Eu nunca fiquei um mês sem dar dízimo e todo domingo eu dou oferta, Senhor. Me honra, Pai. Jesus, eu preciso de um carro novo, Pai. Eu sou teu filho. Mesmo que eu peco, Pai, eu sempre me arrependo. Não necessariamente você faz desse jeito. Mas você sabe que essa é a oração da justiça própria, é a oração do bronze. Você quer convencer Deus de que você merece. Deus, ontem eu fui dormir 2 da manhã e olha aqui eu, no culto pela manhã. Senhor, eu pus essa camisa que eu amo para vir no culto. Entra na justiça própria. Qual que é a oração sem o bronze? Senhor, eu não mereço. Eu mereço mesmo estar andando de a pé e descalço. Porque eu sou, Senhor Jesus, realmente pecador, Pai. Meu Jesus, misericórdia, mas eu sou teu filho amado. O Senhor me dá porque o Senhor me ama. E eu estou aqui para receber, Senhor, porque eu sei que eu sou amado do Senhor. É a oração com base no favor. Eu não vim aqui requerer. Eu não vim aqui cobrar. Eu quero o meu carro, porque eu dou o dízimo todos os meses. Eu tenho uma tabela, eu sei quanto eu dei de dízimo desde a minha conversão. Eu vim aqui requerer a multiplicação da minha célula, porque eu sei em que fase minha célula está, tem painel. Quero ver a célula que tem painel.
Outra coisa também, quebra-gelo eu faço. Quando tem visitante, eu toco a música, eu dou a folha com a música ali para ele cantar. Tem caixinha de oração. Tem muito certo que não tem caixinha de oração, a minha tem. Por isso, Senhor, eu estou aqui ajoelhado. Multiplica a célula. Não vai, sabe por quê? Porque você veio requerer. Ô Jesus, Senhor, eu sou o pior líder que tem essa igreja. Por isso que eu cuido de ter painel, de ter caixinha de oração, de ter música, porque, Senhor, com a minha ruindade, se eu não tiver essas ferramentas, a coisa não vai de jeito nenhum. Por isso que eu estou aqui, Pai, te pedindo, pela Tua misericórdia, para honrar o Teu nome, Pai, eu te peço, faz essa célula crescer, Senhor, eu quero alegrar o coração do meu pastor, do discipulador, Pai, eu quero alegrar o Teu coração, Jesus. Eu quero ver essas pessoas reconstruídas, Pai. Eu quero ver, Senhor, essas pessoas no encontro ajoelhadas, adorando ao Senhor. Essa oração é a oração do favor. Eu não mereço, mas eu estou aqui te pedindo. É a oração sem o bronze. Agora Saul vai montar um menino para a luta. Você sabe por que Davi está aqui, nessa hora, lutando? A Bíblia diz lá em 1 Samuel 17:17. Entretanto, Jessé disse a Davi, seu filho: peço que leve aos teus irmãos que estão na guerra uma arroba de trigo torrado, estes 10 pães, vai depressa ao acampamento ter com os teus irmãos. Leva também esses 10 pedaços de queijo, oferece ao comandante da unidade deles, indagará sobre a saúde dos teus irmãos e trará deles alguma garantia de que estão todos passando bem. Sabe por que Davi estava lá no campo de batalha? Ele foi levar 10 pedaços de queijo e 10 pão. Ele estava preparado para a guerra? Não. Quando Saul olha ele, fala: não, você está muito despreparado. Você precisa de uma armadura e um capacete de bronze. Para o mundo, assim como para igrejas que estão baseadas no que você tem que fazer, você só está preparado quando você está munido de bronze, justiça própria. O que eu tenho que fazer? Como que eu oro? Como que, me dá alguma coisa para mim fazer. Hoje eu estou bem para ir para o culto, por quê? Porque eu não pequei. Aí domingo que vem você brigou com a mulher, vem para o culto caído. Eu não sou digno. Você não é digno nunca. Nem quando você peca, nem quando você não peca. A Bíblia diz que Davi foi lá só para servir os irmãos. Aí Saul falou: você precisa de colocar bronze. Interessante que bronze era a arma de Golias e era também a arma de Saul, a mesma arma. Sabe o que é interessante? Interessante que a afronta de Golias não acaba só aí nas armaduras, nas roupas. A afronta de Golias está no versículo 8. Então Golias parou e bradou às tropas de Israel: tem alguém aí para vencer? Tem alguém aí para lutar? Um só eu quero, só um. Quando vê um menino sem armadura, ele fala: por acaso eu sou cachorro? Não é isso que ele fala? Eu sou cachorro para você vir contra mim com pedra, menino? Oh, meu Deus. Fala para Saul que é mancada mandar um menino desse aqui, eu vou matar. Só que é mancada dele. Depois vai aparecer aí: Golias mata garoto. Sou cachorro para mandar um menino desse jeito aí? Dá nem graça matar. A Bíblia diz que Saul e todos os israelitas ouviam Golias e ficaram tremendo, atemorizados. Esse é um trunfo também do seu inimigo. Além dele querer que você luta com bronze, com a justiça própria, ele quer te amedrontar, eita meu Deus do céu, te deixar com medo. Gritando, falando alto. É assim que o diabo faz, falando no seu ouvido. Você está aqui no louvor, o ministro de louvor está aqui, você está aí com o coração contrito para adorar, mas tem uma voz que fala assim: e esse rapaz aí, esse barbudo aí que está cantando aí? Isso aí não é homem de Deus não. Já viu homem de Deus com uma barba desse tamanho aí? Não, viu?
Esse pastor aí que está pregando, olha lá, agora vai subir o outro, camisa branca. Isso aí, esse aí mesmo. Quer apostar quanto que ele vai pedir dinheiro para você agora? Agora ele vai começar a pedir dinheiro. A igreja de crente é isso aí, para arrancar dinheiro. Aí sobe o pastor, esse grandão aí, Doug. Fala assim, mas isso aí não é homem de Deus não. Já viu um homem de Deus desse tamanho? Golias, isso é Golias. Pastor que é pastor é mais baixinho, Davi, isso é Golias. Coitado do Doug, está com a orelha queimando. Você sabe que você veio aqui para adorar, mas o tempo inteiro fica uma voz no seu ouvido, dizendo para você coisas que não é o que Deus diz sobre você. Em 1 Pedro, acho que é 1 Pedro 5,8, a Bíblia diz assim: o seu inimigo está ao seu derredor, bramando como um leão, tentando te tragar. É interessante que ele não é um leão, ele age como um leão, bramando, rugindo, não é isso que a Bíblia diz? Todo mundo conhece esse texto? Deixa eu te falar uma coisa, você já viu leão caçando? Você já viu leão caçando? Primeiro que leão quase não caça, né? Quem que caça? A leoa, mas leão caça também. Quando eles vão caçar, eles pisam na folha seca e não faz barulho. É ou não é verdade? Se disfarça no meio da plantação, pesa quase 500 quilos, não mexe uma folha para andar. São surrateiros, é ou não é verdade? Aqui em 1 Pedro 5,8 diz assim que ele ruge como um leão. Leão que ruge não é leão que está caçando. O leão ruge para amedrontar os outros. Leão ruge, sabe quando? Quando ele está dividindo o terreno. Interessante é que tem um leão verdadeiro. Sabe quem é o leão verdadeiro? O leão da tribo de Judá. Só que quando você está lutando com bronze, com justiça própria, e você ouve o leão imitação rugindo, você acha que é quem? O leão da tribo de Judá. Aí você fica com medo, achando que Deus pensa coisas más sobre você. Você está aqui adorando a Deus, chorando, aí vem uma voz e fala assim: chorar na igreja é fácil, eu quero ver você pregar na sua empresa. Na hora estanca as lágrimas, acabou o louvor, e você pensa que é o quê? Deus está tocando no meu coração. Mentira, é o leão falso que está rugindo para você deixar de perceber o que Deus está fazendo na sua vida. Hoje eu não vou na célula, por quê? Porque ontem eu bebi cerveja. Fui no aniversário da minha mãe, chegou lá meus irmãos, estavam tudo tomando cerveja, eu acabei tomando cerveja. Agora eu sou a pior pessoa do mundo. Aí vem uma voz e fala assim: realmente você é a pior pessoa do mundo, você precisa se converter. Aí você pensa que é quem? O leão da tribo de Judá. Mas é quem? O leão que ruge para te amedrontar, igual Golias fez com o povo de Israel. Ele rugia. Dito tudo isso, eu quero dizer como é que você vence todas as situações. E a Bíblia também mostra isso para nós. Está lá em 1 Samuel 17, versículo 39 e 40. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar com a armadura de Saul. Olha o que diz aqui: porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso. Ele estava andando, não estava andando? Só que ele falou: não estou acostumado com isso, eu não posso andar com isso. Sabe por quê? Porque ele até dava uns passos, mas era muito lento para ir para uma guerra. É assim aqueles que lutam com a justiça própria. Eles até dão alguns passos, mas é muito lento. Tem uma igreja lá em Araucária que tem 13 anos. 13 anos. Um prédio na entrada de Araucária, um prédio bonito, com iluminação. E o pastor dessa igreja, ele é líder do APLEAR, Associação de Pastores e Líderes da cidade de Araucária. E ele foi até mim para pedir para mim começar a participar das reuniões que eles fazem lá mensalmente, me pôs no grupo do WhatsApp. Aí acabamos tendo amizade. Há 2 semanas, um mês atrás, ele passou lá na igreja para conversar comigo.
Começamos a conversar, ele foi falando da igreja. A igreja em 13 anos não tem 180 membros. 13 anos. Prédio bom, nome bom de igreja, conhecido. É igreja, ele fala que é igreja em célula, mas eu nunca vi uma igreja em célula que na porta da igreja tem um painel lá com reunião de segunda a segunda. Segunda reunião de oração, terça reunião da conexão, que é casais de até 30 anos. Quarta-feira não tem nada, né? Quinta-feira, reunião das mulheres. Sexta-feira, reunião dos homens. Sábado, reunião de jovens. Domingo, culto da família. Que hora que faz célula? Que hora que faz discipulado? Quarta-feira não tem programação porque é célula. Mas a sua reunião de célula, que dura 1 hora, é pouco. A célula acontece durante a semana, visitando, tomando café junto. Como é que o povo vai fazer isso da igreja se tem reunião todo dia? 180 membros. Fomos conversando, e com pouca conversa você percebe que ele está o quê? Lutando com bronze. Justiça própria. Nós estamos lá há 1 ano, vai fazer 1 ano em julho que nós alugamos o prédio. Antes disso nós estávamos na casa de uma mulher, em julho, faz 1 ano. Eu nunca tive experiência plantando igreja. Fiz ontem, 32 anos. Sou muito novo. A igreja lá nós estamos reunindo, acabei de receber uma mensagem, o culto da manhã hoje com 30 e poucas pessoas. No domingo, 36 pessoas de manhã. Temos reunido aos domingos lá, contando com as crianças, 85 pessoas. Só adultos 70. Não tenho experiência, não sei lidar com muitas situações. Não sei conversar com casais mais velhos, porque sou inexperiente. Ele tem 42 anos, fez cirurgia bariátrica, tem uma história poderosa, veio lá do norte de não sei da onde, mas está baseado na justiça própria. Não cresce. Dá alguns passos, mas é muito lento, como Davi. Quando Saul coloca sobre Davi a couraça, o capacete de bronze, ele dá alguns passos, mas ele fala, não estou acostumado com isso aqui, vou ter que tirar. Ele consegue andar, mas é lento. Não é o suficiente para vencer Golias. Ele pode manter-se vivo com aquela couraça de bronze. Ele não morre com ela, mas ele não mata ninguém. É como igrejas, é como irmãos que estão baseados na justiça própria. Ele dá alguns passos e mantém vivo, mas ele não tem a alegria de dar uma pedrada na cabeça de Golias, subir em cima do peito de Golias, pegar a espada, cortar a cabeça de Golias e levantar e ver todo o povo de Israel exaltar o nome do Senhor diante dele. Ele fica apenas vivo. Com a justiça própria você não morre, você fica apenas vivo. Mas não tem vitória, não avança, não cresce, não desenvolve. Davi, então, a Bíblia diz assim, que ele solta tudo e fala, Saul, eu não dou conta de lutar com isso aqui. Aí olha que interessante, no versículo 40. Eu não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão. A arma de Davi foi o cajado. Ele abre mão do bronze, ele abre mão da justiça própria e pega o quê? Cajado. Interessante que o cajado, ele era um pouco mais alto que isso. Eu estava pensando em usar essa ilustração e vi a bengala do seu Décio ali, né? Eu ia usar ela, mas ela não exemplifica como cajado. Sabe por quê? O cajado ele serve de descanso. O cajado ele me protege. O cajado na frente ele cutuca as ovelhas. Do outro lado ele puxa as ovelhas, porque ele é igual um cabo de guarda-chuva. O cajado me protege, eu descanso. A Bíblia fala que Davi abriu mão do bronze e pegou o cajado. Cajado é a arma de pastor. Você vence Golias, não é só com uma pedra, é com o cajado. Cajado fala de compromisso com o Senhor. Cajado fala de compromisso com ovelhas.
Cajado fala de postura de pastor. Se nós tivéssemos aqui 120 irmãos, talvez 100 irmãos, como nós estamos aqui, eu respeito o seu compromisso, mas você sabe que se você fosse comprometido, como o pastor Doug essa igreja seria bem maior. Você é comprometido, não estou dizendo que você não é, não. Mas na oração, na segunda, o pastor Doug está aqui, a Gisele está aqui. Na terça-feira tem reunião de pastores lá, ele dá satisfação da igreja, aprende com o pastor Almir, com os irmãos do presbitério. Ele tem que dar resposta das 20 e poucas células que tem aqui. Ele ora pelos irmãos. Ele se compromete financeiramente a vida dele. Se não tiver oferta e dízimo, você tem trabalho lá na COFAP, na Pirelli, no seu comércio. Se os irmãos cismar de não dar oferta nem dízimo, não vai ter comida dentro da casa do Doug. Não estou dizendo que o Doug é bom, não. Só estou dizendo para você que você vence Golias com a arma de pastor. Pastor é igual, peca. Você sabe que quando você estiver de frente com uma autoridade, estiver bem seguro, lembra que quando ela entra no banheiro, ela senta no trono igual você. Isso dá uma aliviada. Quero dizer para você, a arma de pastor fala sobre compromisso com Deus. Quando os irmãos de José foram para o Egito, e José já era governador, lembra disso? José fala assim para os irmãos dele: quando vocês vierem para cá, Faraó vai perguntar assim: qual é a sua ocupação? Diz que vocês são homens de gado, porque pastor de ovelha não é bem quisto aqui no Egito. Sabia que está escrito isso? O próprio José fala para ele: não fala que vocês são pastores de ovelha, fala que vocês são homens de gado, porque pastor não é querido aqui no Egito, pastor não é querido no mundo. Se você tem uma postura de pastor, você não consegue ser amigo do mundo. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Pastor vai ter a sua índole duvidada todas as manhãs. Se você está tendo a sua índole duvidada todas as manhãs pelo mundo, você está no caminho certo. Porque pastor todo dia é duvidado. Você é sem vergonha. Você vai na igreja para pegar as mulheres, as irmãs. E você quer pegar dinheiro, é ladrão, é bandido. Todo dia tem esse questionamento. Mas sabe de uma coisa? Todos os Golias que têm se levantado eu venço, porque eu não estou usando a roupa de Saul, eu estou usando o cajado. Arma de pastor, você precisa usar cajado. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de bom carro, você não precisa de célula grande. Sabe o que você precisa? Cajado. O cajado te guarda. O cajado cuida de você. O cajado te dá descanso. Eu posso descansar. A Bíblia diz que Davi se guardou, se protegeu no cajado. Você também precisa aprender a se proteger no cajado. Abra a mão da justiça própria. Queria que a banda subisse aqui, por favor. Abra a mão da justiça própria, abra a mão do bronze. Quando você acha que você pode alguma coisa, é nesse momento que você não pode. Quando você acha que você é bom o suficiente, você entra na justiça própria. A minha natureza é bronze, é justiça própria. Mas a natureza de Deus é ser pastor, é cajado. Quero dizer para você, o Senhor quer fazer você pastor. Ah, mas pastor recebe. Não, pastor não recebe, não. Pastor tem salário, não. Quero dizer para você, o Senhor te chama para ser tempo integral para Ele. Pastor é tempo integral. Alguns são remunerados por isso, outros não. Quero propor para você, seja um pastor tempo integral, mesmo sem ser remunerado para a igreja. Você vai vencer todos os Golias que aparecer. Não haverá nenhum Golias imbatível. Todos eles cairão aos seus pés. A Bíblia diz assim, que aquele que vencesse Golias
ganharia um baú cheio de pedras preciosas, casaria com a filha do rei, e a casa do seu pai não pagaria impostos para o resto da vida. Davi venceu Golias e trouxe vida para a casa do pai dele. Quando você abre mão da justiça própria e usa o seu cajado, você traz vida para dentro da sua casa. Você traz prosperidade para dentro da sua casa. Você traz um bom casamento para dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque eu abri mão do bronze e fiquei com a arma do pastor. Queria que você ficasse de pé. Feche os seus olhos. Oh, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Fala para o Senhor: eu quero abrir mão do bronze. Eu quero abrir mão do bronze. Eu não quero usar o bronze. O bronze é a arma de Golias. É a arma de Satanás. É a arma de Satanás. Satanás luta contra você usando a justiça própria, o juízo e a condenação. Muitas vezes o que você sente não é arrependimento, o que você sente é remorso, é acusação. E é isso que o diabo quer que você sinta: remorso e acusação. Porque essas são as armas de Golias. Saul estava dando para Golias, Saul estava dando para Davi as mesmas armas. Davi abre mão e pega o cajado. Abra mão das suas armas. Use a arma do pastor. Use a arma do pastor. Use a palavra de Deus. Use a oração. Abra mão da justiça própria. Abra mão da condenação. Abra mão do juízo. Abra mão do bronze. Abra mão. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Seu inimigo quer que você tenha medo dele. Golias gritava para deixar o povo de Israel e Saul com medo. A voz que você ouve é uma voz de Satanás para te deixar com medo. O diabo quer que você sinta medo. Satanás quer que você sinta medo. Não sinta medo. A voz que você está ouvindo não é a do leão de Judá. A voz que você está ouvindo é do leão de 1 Pedro 5,8. É um leão falso. Se compra e nem se merece o amor. Se ganha de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
Deixa eu te falar algo aqui. Tem duas coisas para mim falar para você. Primeiro por que Golias gritava? Golias gritava para deixar o coração de Saul e dos israelitas com medo. A Bíblia diz assim em Apocalipse 21:8: porém, quanto aos medrosos, incrédulos, depravados, assassinos, imorais, bruxos, ocultistas, idólatras, mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Essa é a segunda morte. A Bíblia dá uma lista dos que vão para o lago de fogo. Sabe quem é o primeiro que vai para o lago de fogo? Os medrosos. Os medrosos é o primeiro, ó. Porém, quanto aos medrosos, depois vem, bruxo, tá lá pro fim. Ocultista, tá lá pro fim. Idólatra, tá lá pro fim. Mentirosos, tá lá pro fim. Sabe qual é o primeiro? Medrosos. Golias grita para te deixar com medo. Ele prefere mais que você seja um crente medroso do que um bruxo, porque os crentes medrosos é o primeiro a ir pro lago de enxofre, lago de fogo. Golias grita para te deixar com medo. Leão, quando quer matar, não ruge. Leão ruge é para amedrontar. E a última coisa que eu quero falar para você: depois que ele pega o cajado, ele vai à beira do rio, à beira das águas, pega 5 pedras. A primeira pedra que ele taca, pega onde? Na testa de Golias. A Bíblia não diz, mas eu acho incoerente ter um capacete que não protege a testa. Para que eu vou pôr um capacete que tem um recorte na testa? No mínimo, o capacete deve proteger a parte de cima, nuca, fonte e testa. A pedra de Davi atravessou o bronze, venceu a justiça própria. A arma de pastor atravessa a justiça própria. Você só vence Golias se a sua pedra atravessar a justiça própria. Você pode ser santo, você pode ser cantor, ministro, pastor. Nada disso vai vencer Golias. Sabe o que vence Golias? Cajado e pedra que vara o bronze. Adore ao Senhor, cante a Ele, fala: Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida. A minha arma não é a justiça própria. A minha arma é a arma de pastor. A minha pedra vai vencer o bronze. A sua pedra, meu irmão, à medida que você vai aumentando o som da sua voz, você vai ver na pedra passando o capacete de bronze. Aumente o som da sua voz e veja a pedra avançando, a pedra avançando, a pedra avançando, a pedra avançando, e a justiça própria perdendo espaço.